Então, hoje, sexta-feira, vamos começar a leitura do capítulo 8 de Provérbios. Então, a nossa meta esse mês é ler um capítulo por dia, completando aí o livro inteiro de Provérbios. E antes da gente orar, de iniciar a leitura, a gente vai orar, né? Vai pedir que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para a gente entender o que a gente lê, né? Trazer todo o ensinamento para a nossa vida. Pedir a presença do Espírito Santo. Então, antes da gente começar a ler, a gente vai orar. Então, fecha os seus olhos, respira fundo, suspira, para a gente se preparar para este momento. Senhor Deus, Pai, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por estarmos aqui. Te louvamos, te agradecemos. Obrigada por nos dar livre acesso, né, da sua palavra, livre acesso para conversar contigo. A gente agradece pelo privilégio, né, de fazer isso de maneira gratuita, né? Hoje qualquer pessoa consegue ter acesso à Bíblia, à internet. Então, só temos motivos para te agradecer. Obrigada por termos um lar, uma cama. Obrigada pelo nosso alimento, pela nossa amizade, pela nossa comunidade, por a gente se apoiar, perseverar juntas, isso é muito importante. Deus, também queremos te pedir perdão, se mesmo buscando seu conhecimento, às vezes a gente tem atitudes falhas, pensamentos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Queremos também orar por todas as pessoas que precisam de Ti, pessoas que precisam de uma cura física, emocional, pessoas que precisam de restauração e transformação dos seus relacionamentos, que o Senhor visite todas essas pessoas, todas as pessoas que estão aqui agora, né? Que o Senhor toque os nossos corações. Queremos pedir também pela nossa vida, Deus, que o Senhor nos ajude a tomar decisões necessárias, né? Discernir o que é certo e errado. E pedimos que a cada dia mais a gente tenha esse relacionamento íntimo contigo, para que a gente possa aprender. Estamos vendo aqui, né, na leitura que todas as respostas de tudo que a gente precisa tá na palavra, né? Então que a gente possa buscar isso cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 1. Por acaso não clama. Deixa eu só trocar aqui a versão para NVI. A gente está lendo, cada dia nós vamos lendo uma versão. A gente leu NAA e agora NVI. Versículo 1. Acaso não chama a sabedoria e o discernimento não ergue a sua voz? Nos lugares mais altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se situa. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homem, eu clamo e a minha voz é para toda a humanidade. Vocês, ingênuos, adquiram a prudência. Vocês, tolos, adquiram o bom senso. Aqui ele traz como se a sabedoria fosse alguém, né? Ele personifica ela, né? Ela não é uma pessoa, né? Mas ele mostra que a sabedoria e o entendimento, eles não são difíceis de encontrar, pelo contrário. Eles estão acessíveis, querendo ser notados e ouvidos, né? Por quem estiver disposto ali a escutar. No versículo 2 ele traz: a sabedoria está nos altos montes, ou seja, em locais visíveis, né? Estar junto ao caminho, nas encruzilhadas, representam lugares de passagem onde muitas pessoas transitam. Então, às vezes a gente pode ter a impressão que é difícil ter. Não, em Tiago fala, né, que se a gente pedir sabedoria, Deus vai nos dar. E aqui ele está simbolizando que a sabedoria ela está em qualquer lugar. Está acessível, está aberta, esperando que as pessoas encontrem ela, né? A vocês, homem, eu clamo, a minha voz é para toda a humanidade. Então ela está chamando, ela está clamando para que toda a humanidade, mostrando que seu convite ele é universal. Então, tolos, né? Ela mostra que qualquer pessoa, independente da situação,
do conhecimento são convidadas a ouvir e a aprender. Vocês ingênuos, adquiram prudência. Ó. E mais uma vez ela traz aqui sobre o bom senso. Então, ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão o que é certo. Então, ela garante que o que ela tem a dizer é importante, é verdadeiro. Ela enfatiza que os seus ensinamentos eles são corretos, confiáveis. Então, vale a pena ser ouvido. Versículo 7. A minha boca fala a verdade, pois os meus lábios detestam a maldade. Versículo 8. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas retas, e retas para os que encontram conhecimento. Então, ela vem confirmando que a sabedoria ela fala a verdade, rejeita a maldade, né? Que o propósito dela é sempre ensinar o que é correto, justo, que ela evita qualquer coisa que seja falsa, destrutiva, né? A sabedoria ela descreve suas palavras como justas, sem distorção ou sem perversidade, né? Ela demonstra que o que ela ensina é honesto, direto, sem engano ou manipulação. Então, quem busca a sabedoria pode confiar que seus ensinamentos não contêm falsidade, né? Então, para aqueles que têm discernimento, conhecimento, as palavras, né, da sabedoria elas são claras e fáceis de entender. Então, o versículo ele sugere que quem busca a sabedoria e o entendimento verá o valor e a clareza dela. Então, a gente veio no capítulo 1, 2 e 3 numa introdução, no capítulo 4, 5, 6 e 7 já falando, ó, isso é certo, isso é errado, e aqui eu tô sentindo, né, que ele tá trazendo, confia no que eu tô falando. O que eu tô falando é verdadeiro, o que eu tô falando é justo, então faça o que eu estou dizendo, né? Para os que têm discernimento são todas retas, e retas para os que constroem, encontram um conhecimento. Versículo 10, aceitem a minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro escolhido, pois a sabedoria é mais preciosa que o rubi. Nada que vocês possam desejar se compara a ela. Em outro momento também falou, né, sobre é muito melhor a gente buscar a sabedoria do que a riqueza, do que o bem material, porque se você tiver sabedoria e perder tudo, você constrói tudo de novo. E aqui ele reforça, ó, aceitem a minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro, né? Então, a sabedoria pede que as pessoas valorizem sua instrução e o seu conhecimento. Então, mostra que a sabedoria e o entendimento são muito mais valiosos e duradouros que a riqueza material. Ele vem confirmando aquilo que ele já havia falado. Versículo 11. Então, ela é mais preciosa que o rubi. Nada do que vocês possam desejar se compara a ela. Então, ela continua afirmando que ela é mais preciosa que o rubi, né? Que nada que alguém deseje se compara a ela. Então, destaca que a sabedoria oferece muito mais benefícios do que posses e conquistas materiais, né? Por exemplo, a gente fala muito sobre isso na mentoria, né? Das pessoas que ganharam muito dinheiro e perdem. Pessoas que ganham na loteria perdem tudo, né? 70% das pessoas que ganham perdem tudo depois de alguns anos. Então, a sabedoria faz com que a gente não dependa da sorte. Então, ao invés de ficar ali jogando, né? Buscando esse ganho fácil, buscar sabedoria em Deus, né, para ganhar o dinheiro e manter o dinheiro, né? Então, o primeiro passo para construir riqueza é a sabedoria. Ela vai fazer a gente prosperar em todas as áreas, né? Então, buscar a sabedoria, que a riqueza ela vem como uma consequência. Tiago fala, peça sabedoria sem duvidar, né? Versículo 12, eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso, né? Versículo 13, temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, a sabedoria ela ensina que temer o Senhor é odiar o mal. Então, aqueles que reverenciam a Deus rejeitam o orgulho, a arrogância, a perversidade, o mau comportamento. Então, a verdadeira sabedoria ela está alinhada com a justiça, a integridade. E o orgulho, ele é uma das característica, né? Uma das coisas que mais afasta a gente de Deus, né? Versículo 14, meu é o conselho sensato, eu sou o entendimento, a mim pertence o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os príncipes e os nobres.
todos os que julgam com a justiça. Então ele está falando aqui sobre liderança, né? Esses atributos indicam que a sabedoria é uma fonte confiável de direção e discernimento, capaz de guiar decisões de quem a busca. Então a gente não tinha falado ainda sobre o poder, né? Então ali ele fala no versículo 14: meu conselho é sensato, a mim pertencem o poder. Então, através dela, reis governam. Então, a sabedoria explica que é por meio dela que as autoridades governam com justiça. Ele está falando que a liderança justa e eficaz, ela depende de sabedoria, que orienta esses líderes a exercer o poder de forma equilibrada. Então, ele está indicando que toda pessoa que, para poder governar de maneira inteligente, precisa da sabedoria. Quer dizer que todo mundo que governa tem sabedoria? Não, né? Mas ele aconselha que por meio da sabedoria os reis vão governar as nações de uma maneira mais correta. Então ele nos dá autoridade para que a gente tome decisões, e vocês podem notar na vida de vocês, tá? E aqui a gente tem algumas pessoas que são líderes, né, que buscam essa liderança. Quando a gente vai buscando sabedoria, a gente vai tendo algumas atitudes, as pessoas elas começam a nos buscar para você dar conselho, né? Então a sabedoria ela faz você se destacar também na sua vida. Então você pode ver que às vezes as pessoas querem te colocar como líderes em alguns locais para você tomar ali as decisões. Então a sabedoria ela é essencial para pessoas que querem liderar, porque aí você vai tomar as decisões de maneira correta. E se você busca sabedoria, isso já vai acontecer como uma consequência na sua vida. As pessoas vão te tendo como exemplo, né, como segurança, porque olha, aquela pessoa é sábia, ela sabe tomar uma decisão correta, né? Então, a sabedoria é essencial para quem quer liderar, né? Versículo 16, também por meu intermédio governam os príncipes e os nobres, todos os que julgam com a justiça. Amo os que me amam e a quem me procura. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiças duradouras. Comigo estão riquezas, vou até grifar aqui. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. O meu fruto é melhor do que o ouro puro, que eu ofereço é superior à prata escolhida. Então a sabedoria ela afirma que com ela estão riqueza e honra, prosperidade e justiça duradouras. Ela oferece bênçãos duradouras e justas, não apenas riqueza temporária. Então buscar a sabedoria, ela vai também, quando a gente fala, né, de trabalhar com inteligência, de não precisar se matar de trabalhar, né? Quantas pessoas a gente vê se matando ali a vida inteira e às vezes não construindo nada, né? Então a sabedoria ela vai até nos ajudar a orar pedindo para que Deus nos direcione para a gente fazer o que a gente foi chamada para fazer, né? Cumprir o nosso propósito. E eu falo isso, né? Da gente, parece que quando a gente está alinhado com a vontade de Deus, está fazendo o que é certo, as coisas vão fluindo mais naturalmente. Não é pesado, não é difícil. Então a sabedoria ela vai nos ajudar a pedir para que Deus nos direcione para a gente fazer o que a gente foi chamado, trabalhar com inteligência, né? Então o dinheiro ele não é o problema, buscar ele. O problema é o apego a ele. Então não tem problema ter dinheiro, mas eu preciso buscar sabedoria antes para fazer o que Deus está me direcionando para fazer e para que tudo que eu conquiste venha e permaneça na minha vida. Versículo 20, ando pelo caminho da justiça, pelas veredas do juízo, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo seus tesouros. 21, 22, o Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Então o Senhor ele vai prometendo riquezas, encher a gente de tesouros, né? Ele mostra que a sabedoria é importante para ser um bom líder, que traz riquezas, bênçãos, honra. Versículo 23, fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existia fontes carregadas de água. Então ele está falando que o Senhor, né, criou o mundo, criou o universo e criou a sabedoria antes de todas as coisas. Então ela foi a primeira das criações de Deus, estabelecida no início. Então por isso que ela tem um papel fundamental. Então ela foi formada desde a eternidade, desde o princípio, né?
Versículo 25. Antes de serem assentados montes, de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó, com o qual formou o mundo. Então, declara que estava presente antes de Deus formar a terra. Quando ele estabeleceu os céus, quando traçou os horizontes sobre a superfície do abismo, lá estava eu. Quando firmou as nuvens em cima e fixou as fontes do abismo, quando determinou os limites do mar, para que as águas não violassem sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava sempre ao seu lado e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com todo o seu mundo e a humanidade me dava alegria. Então, tudo funciona de maneira perfeita, né? É só a gente olhar para nós, que somos a criação de Deus. É só a gente olhar para o céu, o sol nascendo todos os dias, né? A maneira como o nosso corpo funciona. Então, tudo foi criado com sabedoria. Né? A sabedoria chama os filhos a ouvirem a sua instrução, declarando que felizes são aqueles que guardam os seus caminhos. Ouçam-me agora, meus filhos, bem-aventurados os que guardam o meu caminho. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Bem-aventurados o homem que me ouve. Então, refletir, né, sobre as ações que a gente tem, vir aqui, ler, ver se a gente está aplicando isso na nossa vida. Porque todo aquele que me encontra, acha a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, ele finaliza falando que quem encontra sabedoria encontra a vida, né? Então, ele enfatiza que a busca da sabedoria ela traz recompensas espirituais, né? E uma vida rica, significativa. E no final ele termina ressaltando que se a gente ignorar a sabedoria, a gente vai ter consequências ruins, né? Então, o requisito para obter a sabedoria é estar em Cristo, é buscar isso. Então, resumindo, eu acredito que esse capítulo ele veio mais para enfatizar, né, para a gente continuar buscando, né, a sabedoria, falando que tudo que ele traz é verdade e que a gente só vai colher benefício buscando ela. Então, além de estar em paz, a gente vai estar alinhada com o propósito de Deus, como consequência ele vai trazer prosperidade para a nossa vida e uma prosperidade que permanece, que não chega e vai embora. Além de tudo isso, quando a gente é sábio, a gente vai tomando lugar de liderança, porque as pessoas começam a nos buscar de maneira natural para tomar decisões. Então, por que não, né? Não pedir. Quando a gente pede sabedoria, Deus nos dá. Então, em toda oração, acho que é isso que a gente precisa mais pedir para Deus, para que Ele nos guie, para que Ele nos permaneça juntos a Ele. Então, Senhor Deus, vamos orar, agradecendo pela leitura de hoje, agradecer por sua sabedoria que nos guia em cada passo, reconhecer que a verdadeira sabedoria ela vem de Ti e que quando a gente busca ela, a gente encontra direção, entendimento. Então, pedimos que o Senhor nos ajude a valorizar e seguir os seus caminhos, temendo o mal, né? Então, ter o temor a Deus, rejeitando o orgulho, né? Que a gente possa ouvir atentamente as suas instruções, guardá-las no nosso coração, para que a gente possa viver de maneira justa, plena. Que a sua sabedoria nos ensine a governar com integridade, amar o próximo e encontrar alegria em nossas interações diárias. Então, que a nossa vida seja um testemunho da sua graça e que ao encontrarmos a sabedoria a gente possa também encontrar a verdadeira vida a favor em Ti. Então, se você precisa, né, tomar alguma decisão, se você está ansiosa, se às vezes em relação à sua profissão, em relação ao seu relacionamento, peça, né, com todo o seu coração. O que você precisa fazer? Peça sabedoria, discernimento, entendimento, né, para que você siga um caminho que esteja alinhado com Deus, para que as coisas fluam de maneira mais leve e em paz, né? E assim que a gente ora, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Para a gente finalizar, vamos fazer as nossas declarações para o nosso dia. Senhor, declaramos que hoje o nosso dia ele vai ser abençoado.
Que onde a gente colocar os nossos pés, os teus anjos vão estar nos guardando na nossa entrada, saída. Somos protegidos pela direita, pela esquerda. Tudo que sai da nossa boca vai produzir graça. Senhor, eu declaro que a nossa família ela é blindada, forte, que nós vivemos o que o Senhor preparou de mais maravilhoso para uma família. Os nossos filhos, eles são escondidos desse mundo, são guardados, fortes, saudáveis e felizes. Declaramos que todas nós vamos ter saúde física, mental, emocional, entusiasmo, vigor, energia. Declaramos ousadia, coragem, sabedoria para tomar as decisões certas todos os dias. Então, sabedoria para tomar as decisões certas. Discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Declaramos que os nossos recursos eles são abundantes e abençoados, que nós somos canal de bênção para transbordar isso na vida das pessoas, não só financeiramente, mas com uma palavra, né, com essa sabedoria, e que a gente usa os nossos recursos para a gente poder contribuir com os projetos de Deus nessa terra. Declaramos que viveremos o melhor que Deus preparou para todas nós. Amém, amém, amém. Que você tenha uma sexta-feira abençoada, linda, que você transborde tudo isso para todas as pessoas à sua volta. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.